E este episódio do AgroResenha chega até você com o apoio da nova geração Ford Ranger, o mais novo lançamento da Ford que chegou para revolucionar o segmento de picapes. Você que vive do agro sabe mais do que ninguém a importância de manter tudo sempre girando, certo? E é por isso que a nova Ranger chegou, para redefinir a categoria, pensando em um pacote completo de experiências desenhadas especialmente para você, oferecendo conectividade, conveniência e personalização de uma forma jamais vista. Agora você poderá estar sempre conectado com a sua picape através do app Ford Pass, agendar um serviço de forma 100% online com data e hora marcadas. E o melhor de tudo, cara, a Ford busca e devolve a sua Ranger onde você escolher. Você não tem ideia de quantas funcionalidades essa picape oferece. É funcionalidade que não acaba mais. Mas você pode ficar tranquilo, viu? Se surgir qualquer dúvida ao longo do caminho, você também pode acessar tutoriais práticos através do Guia 360 ou mesmo contatar o Ranger Expert, um consultor personalizado para poder aproveitar sua picape ao máximo. São muitas experiências incríveis em uma só picape, não é verdade? Ficou interessado e quer saber mais sobre esse novo lançamento? Só acessar então www.ford.com.br ou ir até uma concessionária e agendar um test drive para conhecer o que até então parecia impossível. Nova geração Ford Ranger, que vem o impossível. O cavalo de lida, de trabalho, e o cavalo de esporte e lazer reparte aí uma fatia de 35 bilhões de reais. É o tamanho de uma suinicultura, do algodão no Brasil, é mais ou menos desse mesmo porte. A cultura do trigo ocupa 20% de toda a área cultivada no mundo e alimenta milhões de pessoas desde os tempos mais antigos. E aqui no Brasil tem ocupado um lugar de destaque, avançando cada vez mais para a região do Cerrado, produzindo um trigo de excelente qualidade. É claro que muita coisa mudou desde os tempos antigos, mas o cuidado com a semente continua essencial. A vantagem é que hoje em dia existem empresas como a BASF, que desenvolve soluções para o tratamento de sementes, protegendo o potencial produtivo e melhorando o estabelecimento e vigor das plantas. E é exatamente o que faz o Systiva, o novo fungicida desenvolvido pela BASF para o tratamento de sementes. É uma maneira eficiente e economicamente vantajosa de viabilizar a sanidade da cultura do início ao fim. O Systiva estará disponível a partir da próxima safra. Para saber mais sobre o Systiva, siga a BASF nas redes sociais. É só buscar no Instagram, LinkedIn, Facebook e YouTube e entre no site da BASF Agro Brasil. E aí, pessoa, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do AgroResenha e nessa semana muito especial tô aqui com o Roberto Arruda, que é professor no Departamento de Economia lá da Exalc e coordena o grupo Economia, que estuda aí o complexo agroindustrial do cavalo. Já faz anos que eu queria trazer esse cara aqui e eu sempre fui postergando, agora deu certo. Só pra você ter uma noção, Roberto é engenheiro agrônomo pela escola, onde também fez seu doutorado em Economia Aplicada. Roberto, muito obrigado por estar aqui com a gente e seja super bem-vindo ao AgroResenha Podcast. Eu que agradeço, Paulão. Muito bom, uma honra aí poder participar. Sou fã aí do podcast, então é muito prazeroso estar aqui. Legal, cara. Não, e assim, a gente faz horas, né, que faz tempo já que eu faço, professor, você tem que vir aqui e tal, não sei o quê. Mas nós vamos falar bastante sobre essa indústria aí que às vezes a gente até menospreza, né? Nem sabe o tamanho que ela é, né? Não sabe o tamanho e também tem muito preconceito. Exato. Fala que é supérfluo, mas vamos conversando. É isso aí. E pra você que tá aí ouvindo, já sabe, aqui no AgroResenha, Porteira não tem tramela pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Então não sai daí, porque esse bate-papo aqui você já viu, cara. Vai ser muito legal. Firma o golpe, porque nós já estamos de volta. Bom, você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada ser uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade, inovação nos produtos e excelência no atendimento, a Nutripura, que há quase 20 anos atua no segmento pecuário, te dá essa direção, oferecendo os melhores produtos e serviços aos pecuaristas, garantindo resultados positivos não só no campo, mas principalmente no bolso. E eu digo isso não é da boca pra fora não, afinal eu trabalhei lá, cara, eu vi com meus próprios olhos a competência técnica e o cuidado com o negócio do cliente.
Saiba mais sobre a Nutripura em www.nutripura.com.br e fique ligado nos artigos que saem no blog Canivete, que, na minha opinião, é o melhor conteúdo sobre pecuária de corte que você vai encontrar na internet. Siga também a Nutripura nas redes sociais, é só chegar lá no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube e fique atualizado sobre o que há de mais avançado na pecuária. Nutripura, o produto certo na hora certa. Muito bem, estamos aqui de volta com o Roberto. Ô, professor, e pra gente começar essa resenha aqui, conta um pouquinho da sua história aí pra gente, cara. Ligado ao cavalo? Pode ser a sua história, vamos lá, a gente vai chegar lá. Vou começar bem cedo, várias décadas atrás. Vou estar pro Jardim da Infância, mas é rapidinho, depois dou um pulo para agora. Eu estudei na Escola Jockey Club de São Paulo, do jardim até o fim do fundamental. Então, meu convívio vendo cavalo todo dia, indo treinar essas coisas, acho que é aí que surgiu paixão aí pelo cavalo, que ficou um pouquinho guardando aí o momento certo de aflorar profissionalmente. Vim fazer agronomia pensando na área de zootecnia. Na época que eu fiz o vestibular, a zootecnia era um curso novo ainda, tinha algumas incertezas. Fiz agronomia pensando na parte de zootecnia. Aí a vida foi me levando para a economia, fui trabalhar em banco, essas coisas todas. E quando eu voltei para fazer doutorado, depois o concurso aqui na Exalc, coincidiu com a época que a CNA estava querendo estudar a cadeia do cavalo, né? Conhecia muito bem o que era soja, boi gordo, tudo, e ninguém sabia o que era o cavalo. E como eu estava chegando aqui e todo mundo já tinha suas áreas aí, você não quer pegar? Eu falei, opa, pra já, né? Na hora. E desde então eu estou envolvido aí com essa parte do lado econômico e social do cavalo, mas foi uma coincidência de estar na hora certa, no momento certo, para poder abraçar essa causa aí. Cara, e é interessante, eu não sabia dessa história sua, que você estudou no Jockey Club lá, né, cara? Que eu imagino que isso aí deve ter sido mais ou menos um ciclo se fechando, né? Ou abrindo, né? Sei lá. Nessa altura é fechando já. Mas deve ter sido muito legal, né, assim, aquelas oportunidades que aparecem, né, e eu lembro que, bom, nós vamos falar isso mais pra frente, né, mas eu lembro do estudo que a gente fez até lá atrás, né, acho que era em 2012, eu acho, 2011, 12, né, que eu ajudei você num trabalho lá do cavalo. Foi antes, 2010, né, acho que foi por aí. Mas assim, óbvio que teve essa questão do universo conspirando, né, pra você trabalhar com o universo do cavalo, né, mas você já conhecia desse mercado ou foi algo que você foi explorando? Como que foi esse início do seu trabalho no mercado, assim? Bom, eu conhecia de curioso, de pessoa que gosta do tema, mas nada tão profundo, né? De espectador, vamos dizer assim. Não tenho cavalo, não tinha nenhum envolvimento mais forte, só férias em fazenda e olha lá. Com o estudo que fui aprofundando em cada uma das segmentos, da dimensão que ele é muito maior do que eu imaginava, o tamanho do que envolve o cavalo. Então foi sempre novidade e vai aparecendo coisa nova a cada dia, até porque a indústria é dinâmica, né? Então, o que era lá atrás já mudou completamente e assim a gente não fica acomodado, né? Sempre abrindo um pouco de horizonte. E só pra gente colocar a turma mais ou menos na mesma página, assim, professor, teria como você contar um pouquinho como que é constituído eu sei que tem um trabalho gigantesco, né, feito, mas se você conseguisse trazer pra gente aí o que é, né, esse complexo agroindustrial aí do cavalo, o que envolve esse negócio, né? Teria como falar um pouquinho desse setor aí pra gente, cara? Bom, acho que duas palavras aí são importantes pra gente definir, né? Uma é agronegócio, que é usado. A gente fala agronegócio, qualquer negócio agro. Então, não estou preocupado se é empresarial, se é familiar. Porque às vezes a pessoa fala agronegócio, pensa que é uma coisa gigantesca. Vai do gigante até o pequenininho. Tudo isso, qualquer coisa que é negócio, a gente está estudando. E complexo porque é um conjunto de cadeias. Você pegar, por exemplo, sei lá, a cadeia da carne, você tem lá o pasto, você tem o boi dentro da fazenda, frigorífico, tal, supermercado, é uma linha reta. E o cavalo não, é um emaranhado de coisas que vão acontecendo, por isso que a gente chama de complexo, são várias cadeias que se misturam. Um cavalo pode ser de um segmento, depois vai para outro, é bem um ping-pong ali que você se perde um pouco. Aí a gente, para poder estudar isso, poder olhar, né, a gente tem que, de alguma forma, fatiar, né, que nem na medicina separa cardiologista de várias outras áreas, mas é um corpo só, né? O cavalo também é complexo, a gente separa no
primeira segregação é o cavalo de trabalho e o cavalo de esporte e lazer. É a primeira grande divisão que a gente faz. Depois, dentro de trabalho, que é lida de gado, que é a maior parte da população aí dos cavalos. Depois a gente olha também o trabalho em outras atividades, e na parte do esporte e lazer tem o esporte profissional e as diversas modalidades, diversas raças, cada uma com seu perfil. E dentro do esporte e lazer também começando uma área que é meio de animal de companhia. Não vou falar que é pet, embora em alguns casos mini pônei se enquadra como pet, mas é um cavalo mais voltado para uma área de convivência com a pessoa. Então, tem diversos nichos de mercado aí. Legal. E eu lembro que quando a gente fez aquele projeto, né, foi um projeto até para a Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Crioulo, né, que a gente fez alguns painéis de custo de criação no Brasil inteiro. E eu lembro que, assim, para mim foi uma imersão num universo totalmente desconhecido, né, cara? De comprar shampoo para cavalo, né, umas coisas. Depois a gente sabe que tem uma linha aí dessa parte, né, para cavalos e tudo mais. Mas o que chama atenção é esse negócio, vamos dizer assim, a quantidade de grana envolvida nisso aí, né? Porque, assim, a gente imagina que pela quantidade de animais, o maior mercado vai ser necessariamente os animais de trabalho, mas não necessariamente né? Porque tem uma agregação de valor nessa parte dos cavalos de corrida, de esportes e tudo mais. Como é que é essa distribuição do valor aí dentro do complexo, né? Vamos lá que os números não são muito precisos, já eu conto por que não é preciso, o que esforço a gente está fazendo. Mas, vamos dizer, é mais ou menos meio a meio, tá? O cavalo de lida, de trabalho e o cavalo de esporte e lazer reparte aí uma fatia de 35 bilhões de reais. É o tamanho de uma suinicultura, do algodão no Brasil, é mais ou menos desse mesmo porte, tá? Então, é bastante coisa, empregando direto e indiretamente 3 milhões de pessoas. Então, é algo importante, tá? Do ponto de vista econômico, social, e essas duas áreas que nem você falou são importantes. A gente fala, mas o cavalo de lazer, de esporte, é só puro sangue inglês, poucas pessoas. Não, ele envolve aí muita gente. Eu faço até um paralelo com a indústria automobilística, né? Você não pode falar que a indústria automobilística é só a Ferrari. Tem a Ferrari também, mas o grosso que movimenta, que emprega é o meu carro, o carro das pessoas ali que estão no meio. E lógico que também você tem os carros velhos que não deveriam estar na rua, você tem cavalos abandonados, tem animais abandonados, que é um problema que a gente precisa focar, né? Uma das linhas de trabalho nossa de minimizar o abandono. Então você tem essa mistura toda. E a parte, vamos dizer, de esporte e lazer é algo que tem crescido bastante, e depois da pandemia mais ainda, que as pessoas tiveram um contato muito grande com a parte fora da cidade, né, com o campo, e começaram a ver o cavalo e começaram a dar mais cuidado para ele, né? Mesmo quem já tinha, virou um outro olhar ali, está mais cuidadoso e aí movimenta bastante o mercado. Eu lembro que teve um estudo que foi feito, acho que foi o estudo do complexo do agronegócio do cavalo, né? Foi feito em 2006 e depois esse estudo ele foi refeito, né? Em 2016 ou 19, não lembro agora, foi 16, né? Que ele foi refeito, né? O estudo que foi refeito pré-pandemia ainda, né? Só que nesses 10 anos teve uma mudança grande, né? Nesse perfil aí do complexo, né? Gigantesca. A gente está tentando já há um tempo. Antes da pandemia, a gente estava iniciando um trabalho de fazer uma terceira etapa aí dessa revisão, né? A pandemia suspendeu, que a gente não podia mais ir para campo, tudo. E no retorno, a gente se deparou com uma questão que a gente quer resolver antes de avançar nesse estudo. E essa questão, deixa eu tentar falar rapidamente o que ela é, que tem a ver com a pergunta anterior que eu falei, depois eu comento sobre isso. Quase tudo que a gente estima, a gente tem uma amostra, depois extrapola para a população, né? Você não consegue, não tem dinheiro para fazer ir de propriedade em propriedade, analisar. Para isso, eu preciso conhecer o tamanho da população, né? Se eu quero saber, em Cuiabá, o hábito de consumo das pessoas, se a população de Cuiabá, faço uma amostra e extrapolo para saber isso. E o cavalo, a gente não sabe quantos cavalos tem. E isso é um problema mundial e no Brasil mais sério ainda. E por que a gente não sabe? Que os levantamentos oficiais que tem, por exemplo, o Censo Agropecuário, Pesquisa Pecuária Municipal que o IBGE faz, são para animais, propriedades de produção. Então, o boi é medido com uma exatidão muito grande, que ninguém tem um boizinho na esquina, no quintal, coisa parecida. E o cavalo, você tem muita gente que tem um cavalo só, que está dentro da cidade, que está fora Então, você tem muita coisa que não aparece no censo. Ele subestima esse número. Então, os 35 bilhões que eu falei é por baixo. Deve ser muito maior do que isso. Então, o que a gente está fazendo? A gente está tentando fazer um trabalho grande de mensurar, de fazer uma estimativa melhor do que é a população. E aí entra cavalo, equinos e ninimuar, né, os jumentos também estão mulas nesse pacote, para ver realmente quanto que tem, para não
extrapolar em cima de uma base que não é verdadeira, que não está refletindo a realidade. Então é essa fase que a gente está da revisão. Estamos preparando o terreno para poder fazer um trabalho melhor do que já foi feito no passado. Eu posso falar que melhor porque fui eu mesmo que fiz, então não estou desmerecendo o trabalho de outros, né? Mas acho que vai sair mais preciso. Pois é, professor. Então, assim, esse negócio é muito interessante, cara, porque a hora que a gente para analisar, não parece, né, que essa é uma indústria que é do tamanho de uma indústria de suinocultura, né, que, bom, nem precisa falar, né, o tanto que é grande, uma indústria do algodão e tudo mais, né. E quantas pessoas, assim, que estão envolvidas nesse negócio, assim, por alto, cara? A gente estima que tem uns 3 milhões de pessoas envolvidas, 600 mil diretamente. É importante, quer dizer, falar que não é, em geral, a maior parte disso não é exclusivamente do cavalo. Então você tem um veterinário que cuida de boi, isso aqui é cavalo. Você tem uma fazenda, em geral você tem mais de um tipo de criação, né? Então esses 600 mil em termos de horas homem, vamos dizer assim, né? A gente fez uma estimativa alocando quanto que tem, mas pode ser um número bem maior que 600 mil, só que como é parcial o tempo de cada um, a gente chega nos 600 mil, que já por si só já era um número meio grande. Sim. Mas você tem que pensar que tem cavalo no Brasil todo, né? Então era um número para ser realmente grande. Eu sei que aqui em Mato Grosso, por exemplo, a gente tem muitas provas que não são dessa tipo turf nem nada disso, né? E o negócio que cresceu bastante, pelo menos tomei conhecimento maior nesses últimos anos, foram essas vaquejadas, né? Que eu acho que lá no Nordeste isso era um negócio muito, muito comum. Até veio aqui um cara que eu entrevistei aqui que competia em vaquejada e tudo mais, né? Porque assim, a gente tá falando do complexo, né, do cavalo e tal, mas tem uma outra indústria por trás desse negócio que é do entretenimento também, né? Que eu não sei o quanto isso tá dentro do estudo, mas, pô, isso aí deve movimentar um dinheiro danado também, né? Movimenta. Aliás, você ter tocado nesse assunto, aqueles 35 bilhões que eu falei, é bem por baixo o número, porque tem várias coisas que a gente não consegue separar o que é o cavalo, então a gente deixou de fora. Uma delas é o que você comentou, você tem vários eventos, você tem show à noite de forró, coisa que movimenta muita coisa, mas eu não sei se é por causa do cavalo ou por causa da festa, então a gente deixou de fora. Mesma coisa vestuário. Se for em grandes eventos, tem Equitana, que é o principal evento mundial na Alemanha, o grosso de vendas lá é roupa, cinto, fivela, essas coisas todas. E a gente deixou isso de fora do estudo, porque eu não sei se o cara compra uma fivela porque ele gosta do cavalo, porque ele gosta do boi, se ele gosta do cantor sertanejo, porque ele quer modinha. Então a gente deixou isso de fora, mas o movimento parece que se dobra, tá? Mas a dificuldade é isso, é separar o que é cavalo e o que é de outras coisas. Então a gente foi conservador no sentido de não pôr na conta, mas é sabido que é muito grande esse movimento. Isso é demais, professor, porque assim, eu sei que, por exemplo, aqui em Mato Grosso tem muita prova de laço, né? Laço comprido, não sei o quê, e coisa e tal. E eu sei que tem uma indústria que move por trás disso aí, porque, pô, você vê os trailers passando aqui, né? A turma vai pra lá, fica um final de semana inteiro acampado lá, competindo, né? Quer dizer, se a gente não consegue mensurar ainda esses números, né? Esse é um mercado ainda gigantesco, né? Você vê os trailers, pessoal, você vê que isso movimenta cidades. Esse pessoal vai no supermercado, vai tomar cerveja, vai comer, alguns se hospedam, tem uns que acampam, mas vários hospedam. Então isso também gera uma movimentação importante para os municípios que estão dentro desse circuito aí de vaquejada ou qualquer outra modalidade, laço comprido. Então tem essa movimentação também do turismo, das atividades que estão ligadas a grande número de pessoas, com um destaque que a maior parte dos eventos de cavalo são familiares. Ou seja, vai criança, vai a família toda, então isso movimenta mais ainda porque você tem todo, vamos dizer, um complemento a isso, né? Então ele realmente multiplica bastante o impacto que existe para a renda do país, o emprego. Se é um evento que tem um monte de criança, vai ter playground, vai ter brinquedos, já puxou algo que você imagina, isso não tem nada a ver com o cavalo, mas sim, vive por conta do cavalo. Você vai ampliando esse universo aí, é muito grande o que ele movimenta no Brasil. Sim. E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim. Mas eu tô passando aqui para te dar um recadinho. A missão da Stoller é transformar conhecimento em inovação para a agricultura, gerando valor a todos os envolvidos. Por mais de 50 anos, ela transforma conhecimento em inovação no esforço de impulsionar as culturas a alcançarem seu máximo potencial genético e atingir altas produtividades. E quando se trata de conhecimento, você pode encontrar tudo sobre fisiologia, nutrição
e Biologia de Plantas no podcast Campo On, produzido pela Stoller. Lá, um time de especialistas aborda assuntos relacionados às principais culturas agrícolas e, como você já sabe, você pode escutar quando, onde e como quiser. Aprimora o seu conhecimento no site da Stoller, o www.stoller.com.br. Lá você vai encontrar vários artigos técnicos e o link para assinar o podcast Campo On no Spotify. Lembre-se de seguir a Stoller no LinkedIn, Instagram, Facebook e YouTube. É só procurar por Stoller Brasil. Isso é inovação, isso é Stoller. Professor, a gente é formado aí na escola, né? Vamos dizer assim, grande parte do tempo a gente não costuma pensar nesse mercado, né? Quer dizer, a gente tá ali na escola, divide-se aí basicamente duas grandes áreas, né? Quem vai para agricultura, quem vai para pecuária, alguns enveredam aí pro lado da economia, entre outros mercados, né? Mas no que diz respeito a esse mercado, que é tão grande, a gente sabe que tem uma pluralidade, né, no Brasil inteiro. A gente sabe que tem as provas do freio de ouro lá no Rio Grande do Sul, as vaquejadas lá no Nordeste, a cavalhada, né, que tem aqui em Mato Grosso também, as provas de laço, uma série de coisas, né? Quais são as oportunidades, assim, que você enxerga pro profissional que queira trabalhar numa área como essa, assim? Quais são as principais oportunidades que você enxergou olhando esses estudos e falou assim, pô, isso aqui é uma área interessante? Bom, tem oportunidade para tudo quanto é lugar, né? Algumas coisas, você falou aqui da faculdade, que o pessoal divide, tem algumas áreas que estão, vamos dizer, negligenciadas, talvez até um pouco de preconceito, há muito tempo. Vou dizer uma delas. A tração animal é muito importante no Brasil ainda e vai ser por muito tempo, porque você tem áreas pequenas, você tem declividade, você tem culturas que nem o cacau, que você não tem como mecanizar, sisal, então você tem um uso grande de animais. E você estudou, sei lá, no departamento ali de engenharia, viu máquinas, você deve ter tido, sei lá, uma horinha sobre tração animal e olha lá, né? Isso é o padrão que você encontra por aí. E é um mercado gigantesco. Há um tempo atrás veio um grupo chinês aqui querendo investir em máquinas. Você pensa o que evoluiu o bem-estar, né? O conhecimento, tudo isso ao longo do tempo, e os equipamentos que são usados até hoje. O quanto você tem de engenharia que você pode colocar nesses equipamentos para auxiliar o bem-estar. Então, isso é um exemplo de nicho de mercado ainda muito pouco explorado. Outra coisa que é um mercado que está crescendo muito é que o cavalo está deixando de ser rural cada vez mais urbano, né? Você pegar aqui no estado de São Paulo, por exemplo, as rodovias que saem da capital, ao lado delas tem uma série de condomínios que o atrativo é que tem uma baia para o cavalo, para o cara ir no final de semana. Então, são condomínios residenciais, mas que o atrativo é o cavalo. E isso daí tem se multiplicado. Então você imagina que surge um monte de oportunidades de emprego no mercado que não existia. Você está falando de animais que vão necessitar de cuidados diferentes. Você tem um cavalo que vai ficar mais velho que o cavalo, vamos dizer, rural, ele fica velho e solta no pasto. E desses condomínios residenciais, você vai soltar onde? Além de ter um lado sentimental, mas o cara não pode ficar com aquela baia ocupada por um animal aposentado, né? Então você tem, vamos dizer, todo um mercado se abrindo de terceira idade, vamos dizer assim, dos cavalos, né? A importância do bem-estar, que é essencial para a continuidade de qualquer uma das atividades, gera mais coisa. Você falou da vaquejada, que é muito criticada, já teve problemas mais sérios e vem evoluindo ao longo do tempo. Isso abre caminho para pessoas que vão estudar desde a parte biomecânica, equipamentos, doma, então vai expandindo e trazendo para aquele pessoa leiga que quer estar mais próximo do animal. E até falei que vai abrindo o mercado, que a gente estou falando que aproxima muito do pet, né, de companhia. Você tem a importância dele em atividades terapêuticas, né, como a ecoterapia, ganhou reconhecimento. Se você pensar 15 anos atrás, a discussão que existia era uma briga para que os planos de saúde aceitassem a ecoterapia, coisa que hoje é pacífica. Então, o pessoal já compreendeu a importância disso e vai avançando. Quer dizer,
se o cavalo é bom para o praticante que tem algum tipo de necessidade a mais, para a pessoa que não tem, vai ter os mesmos benefícios de postura, de autoestima. Então você vai puxando para essa área. Um exemplo que eu gosto muito é uma escola de pismo que tem em Volta Redonda, uma escola municipal, e tem junto essa parte de escola de pismo. Você tirou pessoas que estavam numa linha complicada em termos sociais e você trouxe uma série de valores, de profissionalização, que a pessoa também aprende atividade, e tornaram-se várias crianças ali dessa escola, foram campeões, tudo. Então é algo que tem um impacto social muito grande. Então são áreas que, para quem está com cavalo, vai abrindo também oportunidade, né? Como que eu vou trabalhar com esse animal? Não é só o animal que está no campo ajudando a lida do gado, né? Aquele que é de elite. Você tem um universo muito grande de oportunidades que faz que o mercado seja algo bastante atrativo. Sim. E é engraçado o senhor falar dessa questão da tração animal, né? Assim, nos dias de hoje, na escola aí, pô, eu acho que eu fiz máquinas em 2006, talvez, 2007, né? E na época já não se falava, assim, falava lá aqueles conceitos, né? História e tal, que é aquelas meia horinha ali da primeira aula, né? Do negócio. Mas, até recentemente, eu fui num evento que tava o pessoal da Jacto, sabe? O pessoal da parte de tecnologia da Jacto. E eles estavam falando que o mercado de bombas costais ainda é um negócio muito grande. A gente pensa em pulverização, a gente pensa nos grandes pulverizadores, né? Das áreas grandes e tal. Mas tem um mercado gigantesco, que assim, a gente fala de Brasil, vou pegar Mato Grosso aqui, né? A média das propriedades agrícolas aqui é 2.000 hectares. Mas a gente vai pro Sudeste Asiático, vai pra China, né? O cara tem 2 hectares, que ainda é feito, ou muitas vezes, na tração animal, e muitas das vezes ainda é a bomba costal. Então, assim, eles estavam falando lá sobre como que eles estão colocando tecnologia nas bombas costais para você aplicar de uma maneira mais eficiente também o herbicida, o fungicida ou o pesticida que for, né? E eu não tinha nem parado para pensar que isso poderia ser uma questão também da tração animal, né? A gente tem um monte de propriedades rurais pequenas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que de repente uma solução mais tecnológica, vamos dizer assim, com uma ergonomia melhor, poderia melhorar bastante o trabalho desses caras, né? Sim, às vezes o cara tem um tratorzinho, sei lá, tem piscicultura e precisa levar uma carga para lá, põe um trator que não se paga com a atividade. Sim. Então acaba usando a tração animal. E aí você precisa ter os devidos cuidados com esses animais que as pessoas muitas vezes não têm. Ele cuida bastante da máquina, mas esquece do animal para o mesmo cuidado, nem que seja por interesse de bem-estar, mas até do ponto de vista econômico, né? De aumentar a vida útil. E só pegando o gancho, na Europa, principalmente França, outros lugares, está voltando com muita força a tração animal, por questões não mais de custo, nada disso, mas parte ambiental. O impacto que você tem na natureza usando o animal, em vez de você poluir, efeito estufa, tudo isso, ao contrário, você está fertilizando o solo, a maneira com que ele interage, né? A máquina fazendo compactação, já o animal age no sentido inverso. Então você tem vamos dizer, um renascimento da tração animal, lógico que com toda uma tecnologia, nem você falou do viradouro costal, né? Você não vai usar a mesma tecnologia que você tinha, você vai sempre estar melhorando e estão investindo bastante nisso, mas com uma pegada ambiental. Esses europeus são tudo doidos, hein, professor? Voltar com tração animal por opção. Você falar com meus velhos aqui que trabalharam com tração, os velhos que trabalharam com tração animal, aí o cara não quer ver nem pintado de ouro, cara. Mas você pensa na realidade deles, você pensa lá na França, propriedades pequenas, turismo, você atrai turista também. Verdade. Sim, sem dúvida. Né? Você fica, aqui no Brasil mesmo, hotel fazenda, que tem cavalo é uma coisa, sem cavalo é outra. Sim. Lá as propriedades, o pessoal explora bastante esse lado de turismo, né? O cara produz vinho e sempre tem algum tipo de visitação, essas coisas que a gente é muito mais fechado, né? As pessoas não gostam muito de mostrar, mas lá na Europa mostra bastante propriedade e o cavalo acaba sendo um atrativo a mais. Sim. Aqui eu sei que quem tem criança sabe que existe muitas mini fazendas aí, né? Cheio de pônei, né? Que você leva as crianças no final de semana pra andar de pônei, né, cara? Então tem muita oportunidade nesse negócio.
professor, você comentou uma coisa aí que me remeteu a outro assunto, que eu acho que em outros carnavais eu já devo ter te perguntado, mas eu não lembro qual foi sua resposta, mas eu vou perguntar mesmo assim, né? Você falou aí num negócio interessante, que os cavalos vão ficando velhos, muito cavalo tem que ser abatido. Existe no Brasil, eu sei que fora do Brasil existe, mas no Brasil existe uma indústria de carne de cavalo, assim, cara? Porque eu sei que no exterior existe, né? No Brasil, como é que é esse negócio? No exterior, consome-se a carne nossa de cavalo. O Brasil é um exportador de carne de cavalo. Já foi o maior do mundo, já esteve revezando entre os 3 maiores, a Argentina era o grande concorrente. Aí a União Europeia passou a exigir rastreabilidade, o que é complicado, que para boi, quando você tem lá o bezerrinho, você já sabe que ele vai para abate, você tem todo o controle da vida. E o cavalo que vai para abate é o cavalo de baixo valor, não é o cavalo de esporte, nada disso. Que não teve história, ninguém controlou, ninguém imaginou que ele ia para o frigorífico. Então isso foi dificultando a exportação, despencou bastante a exportação, e hoje os frigoríficos, a gente pode separar em 3 grupos frigoríficos que tem para abate de cavalos, tá? Falar equídeos porque tem muita coisa que é jumento também. Você tem alguns que continuam sendo para carne, que essencialmente é exportação, né? No Brasil não tem o hábito de comer carne, não é proibido, já teve um restaurante que, lá em São Paulo que vendia caríssima carne de cavalo como coisa exótica, mas não pegou. Você tem alguns frigoríficos que se adaptaram para não produzir mais carne, mas sim ração. Boa parte não vou dizer que é boa parte, mas tem uma parte da ração para animais que é feita de carne de cavalo. Então, às vezes você tem um cachorro que está comendo carne de cavalo sem você saber. E tem um ponto extremamente complicado, que é o ejal. O ejal é um colágeno que encontra na pele do jumento, que tem um valor altíssimo na China. E isso está levando a uma superexploração de jumentos. Em alguns países já caminhou para extinção e tem uma briga muito grande, especificamente com o jumento nordestino. O volume de abate é algo extrativista, que no caso específico do que acontece lá na Bahia, tem uma série de irregularidades com relação ao bem-estar. Então há uma briga muito grande de quem se preocupa com o bem-estar. Uma coisa é você ter um abate humanitário, outra coisa é transportar de maneira inadequada, tem problema sanitário. Então isso é um problema sério, inclusive por questão de roubo, né? Que o pessoal rouba animais, não é o que está abandonado, que isso aí é bom que tira o que causava acidente na rodovia. Não, tira esse, mas tira também outros que não eram para ser retirados. Então isso é um ponto, vamos dizer, calcanhar ali sério desse segmento aí de abate de animais. Então tem discussões aí bastante grandes desse lado. Cara, que interessante, né? Assim, a gente nem faz ideia dessas questões, né, cara? E eu lembro que uma vez eu conversei contigo sobre essa questão da carne de cavalo, mas eu não lembrava que o Brasil tinha sido um grande exportador, né? Como uma canetada muda tudo, né, cara? É impressionante, né? Assim, como questão de mercado, porque acaba fazendo uma ponte ali para o que o Brasil exportava muito para a Bélgica, começa a exportar para a Ásia. E aí depois acaba voltando. Sim. Mas interessante esse negócio aí do jumento, né? Como é que é o nome do negócio que você comentou? Ejal. Ejal. AO. Dá uma olhada nisso, que é algo milenar na China, né? Tem propriedades dentro da medicina chinesa ali muito importantes, e os chineses saíram na África, deu problema que o país proibiu o abate, e vieram para o Brasil e acharam uma oportunidade muito boa. E isso daí entra liminar proibindo, liminar soltando, é algo que está numa esfera bastante complicada, e o meu lado pessoalmente, tá? Eu acho que seria importante ter um movimento para não ter abandono. E aí entra mais uma função de quem está ligado ao cavalo, que é pensar também como que eu posso ter atividades que utilizem esses animais que perderam a função original, que era lida, o cara trocou por uma motocicleta, para ele não abandonar isso, né? Que alternativa que teria, né? Vou aumentar, por exemplo, poderia pegar esses animais e montar ecoterapias em todos os municípios que precisam. Hoje, né, a parte de saúde mental está batendo na porta de todo mundo, por que não ter esses trabalhos com cavalo que são comprovadamente bons? Então, se cada município fizesse alguma coisa nesse sentido, já iria absorver, gerar uma renda que não... ter uma lei proibindo abate, essas coisas acabam não funcionando, que você sabe que o pessoal
faz outros caminhos aí ilegais e consegue. Mas é uma área de estudo importante que precisa ser melhor desenvolvida. Me parece que é uma cadeia assim que ainda não tem um fechamento 100%, né, professor? Porque é diferente de uma bovinocultura, né? Que igual você comentou, você tem ali o nascimento do bezerro, esse bezerro vira um garrote, que vira um boi magro, que vira um boi gordo, que vai pro frigorífico e é abatido, né? Dentro da equinocultura, né? Os equídeos em geral, né? Existe ali várias facetas desse negócio, né? Que é Sim. o animal de trabalho, que é o animal de lazer, que agora também o animal, o pet, o que trabalha na ecoterapia, que é mais por lado das terapias. Quer dizer, não tem um fechamento, né? Então, assim, eu não imaginava que existia essa questão do abandono do cavalo, porque normalmente esse cavalo fica ali até morrer na fazenda, né? Pô, não daria pra juntar tudo isso aí e fazer uma indústria aí de carne e vender esse negócio, né, cara? Porque, assim, parece que é um negócio assim, que não tem um fechamento, né? É por isso que chama de complexo, né? Porque o negócio realmente é complexo. E tem várias pontas que não fecham, né? Você pensar, vamos pegar só esse tema aí de frigorífico, ninguém vai criar um cavalo porque a conversão dele não paga economicamente. Se eu quero produzir carne, eu vou ter um boi que o que eu dou de ração para ele engorda. O cavalo, ele gasta energia, não vou investir muito em alimentação dele e não vai dar retorno. Então, naturalmente, vai ser algo que não é uma atividade principal. E aí você tem atrelado um problema cultural. Se fala carne de cavalo no Brasil, torce o nariz. Por questão de profissional, eu acabei comendo carne de cavalo, mas é igualzinho. Não é a mesma coisa, né? É a mesma coisa, mas você come, sabe, com... É diferente, é diferente. A sensação... A boca enche, né? A boca enche. Agora, se tivesse de olho fechado e ninguém falasse, passa batido. Então, tem esse aspecto. Que eu tô falando, eu que estava predisposto a comer, já não estranho. Imagina quem não gosta, como que reage. Então, os frigoríficos, em geral, eles ficam mais low profile, porque qualquer coisa que eles fizerem tem uma reação, em alguns casos, justificada, em outros é mais desconhecimento do que é feito. Mas é uma atividade que precisaria ter mais atenção, porque senão você acaba tendo ilegal. Você não tem uma carne passando pelo CIF, tudo isso, você vai ter o cara que vai matar com condições terríveis, e como eu falei, a carne é muito parecida e vende no açougue como se fosse de carne bovina, só que não fiscalizada, com vários problemas, né? Então você não pode tampar o sol com a peneira, falar, não, vou fechar os frigoríficos e vai acabar isso. Não acaba. Você tem que fazer o que está de forma correta funcionar bem. Como diz o outro, né? Quanto mais proibido, melhor, né, professor? Aí a adrenalina é maior, né? É por aí. Mas legal demais, professor. Obrigado por você ter participado aqui do Agro Resenha. Assim, eu queria trazer já faz tempo, né, você aqui, porque eu sei desse conhecimento que você tem de todo esse complexo, né, cara? E às vezes a gente não olha para ele com um olhar, assim, da economia, né? Entendendo que aquilo ali é uma cadeia importante dentro do agronegócio, né? E espero que quem esteja do outro lado tenha entendido um pouquinho aí, né? A gente fez uma conversa, assim, bem aberta, né? Que eu queria explorar um pouco esse seu conhecimento em cima desse tema. Espero que você tenha curtido aí também e muito obrigado e parabéns aí pelo seu trabalho, né? Ao longo desses anos aí com os cavalos aí. Eu que agradeço primeiro por falar de um assunto que eu gosto e conversar com uma pessoa que eu admiro aí, que nem você, já conhece há um bom tempo e eu respeito bastante o trabalho e pessoalmente não tenho o que falar. Então, obrigado aí pela oportunidade. Obrigado. Nós nem falamos, né, daquele trabalho que nós fizemos lá. Pô, foi uma das coisas mais interessantes que eu já fiz na vida, viu, professor? Eu tive que adaptar todas as minhas planilhas de custo de produção de pecuária, cara. Eu falei, nossa, como é que eu vou fazer esse negócio? Aí eu fui dar aquela imergida, né? Acho que eu devo ter lido na época o primeiro relatório, que foi de 2006, né? Que eu fui entender o que era todo esse negócio do cavalo, cara. E eu conheci umas pessoas fenomenais, assim, no Brasil. Eu lembro que a gente fez vários painéis, né? A gente fez, acho que lá no Rio Grande do Sul, Esteio, fez em Joinville, fez em Brasília, e eu acho que foi esses 3, né? Não lembro se teve mais. Mas foram bem bons, assim, o pessoal bem legal. Depois teve eu não sei se você participou da continuação dele, que foi no Nordeste. Não fiz a continuação. Mas foi um baita de um projeto legal, cara. E assim, a gente percebe, não é muito diferente das outras cadeias, mas eu acho que o cavalo tem uma outra questão envolvida, né? Que não é só o econômico, né? E muitas vezes o econômico o cara nem quer saber, né? Sim. Eu acho que a grande maioria não quer saber. E é interessante esse ponto de vista, né? Assim, de entender que aquilo ali é muito mais do que uma cadeia agropecuária,
né? Ele envolve outras questões. Você vê as vaquejadas, você vê as provas de laço aqui, laço comprido aqui em Mato Grosso, né? Team Penny, Team Roping, né? Que o pessoal vai a família inteira, vai os trailers, vai o pai, a mãe, 2, 3 filhos e passa aquele final de semana. É muito mais do que o cavalo em si, né? É muito mais do que uma cadeia em si, né? Exatamente. É algo que... e o benefício todo que ele gera, né? É muito além de você simplesmente explorar uma atividade. Como animal de companhia, a gente tem até só um parênteses. Aqui na Exalc, a professora Roberta fez um grupo, um trabalho que era o cavalo do espelho da alma. O cavalo, ele reconhece as reações. Então, eu peguei, na época, eu estava na prefeitura do campus, os servidores da prefeitura que desejavam, passavam 1 hora com os cavalos, e isso dá um autoconhecimento, tem todo um lado humano. Outros animais você acaba não tendo essa oportunidade, né? Então, as coisas que existem com o cavalo são gigantescas. É um universo muito grande. Legal. Eu lembro, professor, eu sempre conto isso pra todo mundo. Eu não sei se eu tô lembrando da proporção certa, mas eu acho que é certo. Eu fiz a matéria, a disciplina do professor Haddad, né? Professor Cláudio, de equinocultura, né? Um dado que eu guardei daquela disciplina, acho que foi talvez o único dado que eu gravei daquela disciplina, é que, sabe aqueles cavalos montados lá, né, da polícia militar e tal? Eu lembro que na época eu falei assim, que um cavalo daquele montado tem a capacidade de conter até 1.000 pessoas. E isso é um negócio que eu espalho pra todo mundo, porque assim, se você vai num evento de 10.000 pessoas, você não vê mais do que 10 cavalos. E é verdade, você pode olhar, tem 5 cavalos aqui, 5 do outro lado lá, ele é o suficiente pra conter, um cavalo montado é suficiente pra conter 1.000 pessoas. Você vê o tanto que as pessoas têm admiração pelo cavalo, né? Pegando aí o gancho da polícia com o cavalo, uma coisa que os militares falaram, e eu na época não tinha noção disso, é que se o policial vai de moto, o pessoal foge. Tá todo mundo com medo da polícia. Quando o policial vai montado, as pessoas se aproximam. Então há uma contribuição da comunidade muito mais forte do que quando ele vai de carro, de moto, que afugenta, fica todo mundo com medo, né? A polícia ali corre pra cá, mesmo que seja inocente, o cara fica com medo, intimidado. O cavalo não, ele vai, pessoas se aproximam, né, e tornam algo bastante enriquecedor para o policial. Você tem uma série de coisas aí que normalmente passa desapercebido, mas são importantes. Eu sei, assim, eu percebo que o cavalo chega, ele cria, assim, eu não digo que aproxima, mas ele não espanta, mas cria aquela zona de quando a gente fala dos animais, é a zona de fuga, né? Mas quando é dos animais para com a gente, é aquela zona assim que, tipo, eu não chego tão perto, né? Mas também não fico tão longe porque eu quero estar perto também, né? Tipo assim, uma coisa assim, né, cara? É impressionante isso aí. Porque o pessoal vai passando, vai meio que abrindo, né? Você percebe isso. A população, a multidão, ela vai se abrindo, né? Pelo respeito pelos animais, né? Então, pelo respeito e não pelo medo. Isso que é a diferença. Isso, é diferente, totalmente diferente. Exato. Muito bom. E, professor, pra quem tá ouvindo a gente aqui até agora, cara, quiser acompanhar seu trabalho, como é que a gente faz? Como que faz? Entre em contato com a gente. Tem o Economia, que é a mistura de equino com economia, tem no Instagram, tem os contatos todos lá. Tenho pessoalmente meu contato, né, raslima@usp.br, ou entre em contato com a Exalc, que me acham aqui facilmente. Muito bom. E é isso aí, cara. Vai estar tudo disponível aqui na descrição desse episódio. Agora vamos aqui pro nosso glorioso quiz, professor. É umas perguntinhas aqui, não tem perguntinhas capciosas, não, viu? Vamos lá, hein? Ó, é muito simples, vou te fazer umas perguntas e você responde a primeira coisa que vier à sua cabeça, tá certo? Eu sou veterano seu, hein? Roberto Arruda de Souza Lima, qual que é a sua música antiga predileta, professor? São várias, mas vamos colocar Bridge Over Troubled Waters, do Simon Garfunkel. Olha aí, muito bom, hein? Muito bom. E conta pra gente, professor, qual foi o lugar mais legal que você já visitou? Mais legal que eu já visitei? Difícil, mas como você corre, eu vou colocar maratona, na verdade ultramaratona na Cidade do Cabo. Eu lembro que você participou dessa aí. É algo fantástico, é uma corrida que você passa pelos 2 oceanos, lindíssima, e acho que foi o lugar que mais me surpreendeu de beleza, de tudo. Legal, muito bom. E na cozinha, professor, qual que é a sua especialidade? Uma picanha de cavalo? Para fazer ou para comer? Para comer é carne, com um carnívoro não de cavalo, mas de boi. Agora, para fazer, o melhor é o iFood mesmo. Não tem.
habilidade nenhuma. E, professor, indica um livro aí pra gente que de alguma maneira contribuiu aí pro seu crescimento pessoal, profissional, cara. Você pegou desprevenido, mas um livro que eu gostei bastante é Quando Nietzsche Chorou. Olha, muito bom, então, legal. Um livro que mexe com a gente. Show de bola. Para quem gosta de cavalo, tem o Centauro, do Bjarke Rink, já falecido, que é um livro fantástico aí para quem gostar do assunto. Eu vou indicar um também sobre cavalos, viu, professor? Agora que você falou, tá até aqui na minha frente, ó. Quem nunca leu O Homem que Ouve Cavalos, de Monty Roberts, já leu esse livro, professor? Tá aqui atrás. Esse livro é fenomenal, cara. Esse foi um dos livros que mais impactou a minha vida, cara. Você acredita? Esse aqui, né? Esse livro é animal, cara. Eu li esse livro umas 3 vezes, cara. Aí tá bem aqui, ó. Ele fica bem aqui, cara. Olha lá, ó. Aqui, ó. Esse livro foi muito impactante, sabe? Não pelo aspecto, assim, a história do Monty Roberts, obviamente, né? Mas o aspecto de você conseguir entender uma linguagem além da nossa linguagem mesmo, né? É um negócio bizarro, né, cara? Depois eu vou te mandar um PDF aí do Centauro, do Bjarke, você vai ver que legal. É algo também extraordinário. Show de bola. Escrevia muito bem e eu não vou dar spoiler não de você. E, professor, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria, cara? Puxa vida, aproveitar ao máximo quando você tem 17, 18 anos, viu? Porque a vida vai abrindo oportunidades que você nem imagina. Às vezes a gente planeja muita coisa e não aproveita, né? Lógico, você tem que estar preparado para não perder as oportunidades, né? Para não estar preparado, mas saber viver, comemorar cada conquista, cada etapa no presente, né? Não ficar angustiado com o que vai acontecer no futuro, que até o cavalo aparece de novo na vida da gente. Então... É isso aí, cara, muito bom. E pra você que ouviu esse episódio até agora, tenho certeza que você viu valor nessa conversa que eu tive com o professor Roberto aqui, então considere compartilhar esse episódio com alguém aí que vai gostar desse conteúdo. O podcast, ele cresce na medida em que você participa junto com a gente desse processo aqui, tá certo? Então assine o AgroResenha em qualquer agregador de podcasts, em especial lá no nosso querido AgiContent, que é como se fosse um Spotify do agro aí, e um dos projetos aqui do AgroResenha. É só baixar aí nas lojas da Apple e do Google. Siga as nossas redes sociais, o Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter. Entre no nosso grupo do WhatsApp, nosso canal do Telegram. O link tá lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br, e escreva para contato@agroresenha.com.br para você mandar um oi pra gente ou mandar aí uma sugestão de entrevistado. A gente adora receber sugestões também. E nós fazemos parte da Rede Agrocast, a mais bonita e fofa rede de podcasts do agro do Brasil. Então, se você quiser ouvir outros podcasts do agro, só colar em redeagrocast.com.br, tá certo? Professor, muito obrigado de novo. Tenho certeza que a turma curtiu demais. E eu sempre finalizo aqui minhas conversas com uma frase de muita sabedoria, professor. Que é o seguinte, cara. Se chover, não precisa molhar a horta, não. Tá bom? É certíssimo. Muito bom, cara. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e a apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do AgroResenha e a edição do Senhor A.